Olá, eu sou a Jéssica Rodrigues da Carta Cigana e estamos aqui hoje para fazer uma tiragem para o mês de dezembro de 2025. Aqui nesse canal, a gente vai trabalhar com cartomancia, que é a leitura do baralho cigano, e de alguns outros oráculos que eu trabalho. A gente vai ter leituras de numerologia, outros assuntos, né? Numerologia e anjo da guarda. Eu faço esse trabalho em outras redes sociais, mas eu decidi trazer agora para o YouTube para ter um maior tempo, porque antes eu tinha que ficar restrita a 3 minutos e muitas vezes eu tinha que encurtar a mensagem, não conseguia passar. Então, a partir de agora, eu decidi trazer para cá para ter maior tempo para desenvolver a mensagem, para levar a mensagem também para mais pessoas. E é isso, se você se perguntar, né, por que o canal é novo. E é isso, vamos à mensagem pro mês de dezembro. Eu vou abrir com o baralho cigano e aí depois eu vou tirar com os outros oráculos que eu já trabalho, tá? Então, vamos lá, já pulou, mas vamos lá. 3 cartinhas pro mês de dezembro. Se você tiver com alguma questão, se você tiver pensando em fazer algo, você já mentaliza. Porque pode, né? A resposta está aqui. Então, vamos lá. Serão 3 cartinhas. Já pulou uma. A energia do mês de dezembro. Eu vou trabalhar com 3 cartas. Uma para passado, uma para presente e uma para futuro, né? Em relação ao mês de dezembro, o último mês do ano. Vamos ver. A primeira carta que caiu é a carta dos ratos. E a carta dos ratos para passado me remete que pode ter sido o último período ou os últimos anos, o último ano, né? Os últimos meses, ou o último período, assim, de 23 dias a 23 semanas. Ó, já caiu as 3 cartas. Mas vamos lá, ó. Passado caiu a carta dos ratos. Presente caiu a carta da morte. E para futuro caiu a carta dos livros. Então, vamos lá. A carta dos ratos, como passado, o que me remete, né? Que nas últimas 23 semanas ou nos últimos meses, 23 dias, você tem vindo num período de muita desordem, principalmente mental. Porque normalmente quando as coisas estão bagunçadas no externo, essa desordem, ela vem do interno nosso, né? O externo, ele é só um reflexo, ele é só um espelho de como estamos internamente. Isso tanto no nosso corpo, quanto nas nossas relações, quanto na nossa casa. Às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa que eu sou desorganizada. Toda a vida eu sou uma pessoa desorganizada. Às vezes eu sou uma pessoa bagunceira, fala assim, né? Mas quando a gente vai olhar assim, inconscientemente, trabalhar questões internas, a gente percebe que é uma desordem interna, sabe? Enfim. A carta dos ratos, não sei se dá pra vocês verem assim, perceber, que eles estão cheios de migalhas, reunidos no meio da noite, num cantinho cheio de migalhas. Então, o que isso daqui me remete? Que foram períodos, foram meses, semanas, muito turbulentas, muito desorganizadas. E talvez que trouxe pra você questões internas a serem... Sabe aquelas questões assim que a gente tava escondendo? Que a gente tava assim, por exemplo, meu trabalho. Eu não tô satisfeita com o meu trabalho. Mas ele tá pagando as minhas contas, eu conheço as pessoas, o ambiente é legal, é perto da minha casa, coisas do tipo. E eu vou deixando isso. Só porque isso foi ficando foi dando muito incômodo pra você. Foi se tornando muito incômodo, né? Foi ficando desconfortável, foi ficando uma sensação assim de raiva, sabe? De bagunça, foi mostrando, não sei se explicar o sentimento, mas é que foi desconfortável demais. Às vezes sujo demais. Às vezes foram acontecendo coisas que foram te deixando desanimadas. Foram acontecendo coisas que foram te prejudicando. Foram acontecendo fofocas, foram acontecendo intrigas. Foram acontecendo situações nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, que te desorientou. Mas isso eu vejo como um cutucão pra você, um cutucão assim da vida, né? Que às vezes não é nada singelo, pra gente poder se mexer, pra gente poder... E aí?
bora, você vai ficar nisso, olha o que está acontecendo, olha o que está te causando, olha esse desconforto que está vindo. Você vai querer continuar assim? Você vai querer ficar nisso, nesse desconforto? A gente tem que parar pra pensar que o desconforto, se a gente não tratar ele, ele só vai aumentando, né? Ele só vai piorando. Muitas vezes, o tratar, ele não é necessariamente encerrar. Porque muitas vezes também a gente encerra alguma coisa por um problema. E aí a gente encerra, por exemplo, uma relação por um problema. Mas eu conheço outra pessoa que ela me desperta o mesmo sentimento. Eu tenho um problema que é basicamente igual, só muda a pessoa, sabe? Não sei se vocês tiveram isso. Só porque aqui eu dei o exemplo da relação, mas é algo muito relacionado a trabalho. Eu percebo isso daqui como trabalho. É algo que te desorienta, mostra coisas na sua outra área, leva pra outra área sua. Mas o principal aqui é relacionado a trabalho, finanças, o que você faz pra vender, né? Como você se vende, como você ganha dinheiro. Pra mim é relacionado a isso aqui, a energia, né? Que eu percebo relacionada ao trabalho. E aí a carta do presente é a carta da morte. É a carta 8 do baralho. Observe, eu gosto muito dessa carta porque eu sou apaixonada por borboletas. E aqui, tá vendo? Esses roxinhos aqui, não sei se dá pra ver. Esses roxinhos, eles são borboletas. Renascendo, tipo, voando em volta do caixão aqui. Sabe? Florescendo. É um jardim, é uma carta da morte, mas eu acho essa carta muito bonita. Porque observa a quantidade de luz que tem nela. Observa, tá vendo o sol brilhando, o céu azul. Aqui, ó, as flores. Tá vendo? Um monte de flor, um monte de borboleta, um jardim verde. Então, assim, é da morte. É dar morte. É dar... E o que é morrer, né? O morrer é encerrar, dar fim. Finalizações. Desses sentimentos, dessas situações que te afloraram nesses últimos, né, 23 dias. Os últimos 2 anos, talvez. Mas principalmente nos últimos 23 dias. Pela numerologia, tanto a pitagórica quanto a cabalística, a gente tá no ano 9, né? E o ano 9, na pitagórica, ela fala muito do encerramento. E na cabalística, ela é representada pela carta do eremita. Que eu percebo assim, né? Que é um encerramento que ele vem pelo amadurecimento. Eu percebo assim, quando você analisa a carta do eremita, eu sei, né, que a gente tá no leitura do baralho cigano, mas falando sobre a numerologia cabalística. E aí ela remete à carta do eremita, né, é o arquétipo do velho sábio. E o 9, ele traz muito esse ciclo, assim, de encerramentos, né, de finalizações, de finais de ciclo, né. E aí, por que vem esses encerramentos? Porque eles vêm através da maturidade, através da sabedoria. O eremita é o velho sábio, aquele que adquiriu a experiência, ele adquiriu a maturidade, que vem através da experiência, porque ele é um velho sábio, né? Então, assim, nos últimos dias, igual a gente tava falando das cartas dos ratos, né? Nos últimos meses, ou nesse último ano, nos últimos 23 dias, teve situações que te trouxeram desconforto, muito mesmo. E aí, agora nesse mês de dezembro, que é a carta 8, que é a carta do presente, ela me remete à morte, né? A dar finalizações, a encerrar ciclos que não... Sabe? Que parte desse desconforto, que parte desse amadurecimento seu, que parte do que você tem esse ano, você deve ter se observado mais, ter ficado mais introspectivo, ter tido momentos de estudar mais, de tentar entender muitas coisas que você sente, muitas coisas que você pensa, ou muitos padrões repetitivos, padrões desorganizadores que têm estado na sua vida. E aí, agora chegou o momento de você pegar e falar assim, cara, pro ano que vem, eu tenho um ano 10, né, na cabalística eu tenho um ano 10, um ano da roda da fortuna, um ano de movimento, um ano de prosperidade, um ano de sorte. Provavelmente você pode estar inquieto com algumas situações. Gente, meu celular parou de gravar. Eu tenho que ficar de olho. Tem um espelho ali, eu tenho que ficar de olho.
Pra não parar de novo. Desculpa, perdão. Enfim, eu tava falando que nesse mês, nesse ano, nesse último ano, provavelmente, você deve ter ficado mais introspectivo. Você deve ter se estudado mais, se observado mais. Quando eu falo estudado, muitas vezes fala assim, vou pegar um livro, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Não, hoje em dia tem muitos conteúdos na internet, então você pode ter consumido mais conteúdos de autoconhecimento, consumido mais conteúdos, às vezes, de psicologia, psicanálise, estudos do inconsciente, às vezes estudos do sonho, o oculto, né? As cartas, ela é o oculto, para tentar entender de onde que vem essa dúvida interna sua, esse questionamento sobre tudo, sabe, que você sente, que tá acontecendo, que a vida pode ser mais, que a vida, o que está de forma insatisfeita dentro de mim, que eu posso talvez fazer diferente, porque se eu vejo outras pessoas sendo felizes, sabe? Aquela coisa assim, às vezes não é nem comparando, mas assim, vendo, cara, existem outras possibilidades, né? Existem outras formas de viver, e dentro de você tendo algo inquieto, tendo algo chamando a isso. Então esse mês de dezembro, a carta do 8, a carta da morte, que é a carta do presente, e com tudo que você viveu esse ano, reflita quais são os padrões, quais são as pessoas, quais são os lugares, quais são os ambientes, mas principalmente, antes de você olhar para o outro, falar, né, observar, dar essa culpa, né, dar isso para o outro, observe em si. Observe quais foram os seus padrões. Observe como você se sentiu. Observe o que você pode mudar em você. É tudo através de nós, sabe? Tá vendo aqui a carta da morte, que o cachorro ele tá bem no meio? No baralho cigano, quando essas cartas elas estão no meio, elas representam muito nós, né? O consulente. E é isso, assim, observe a partir de você como você tem se sentido, o que você quer de novo para sua vida. Mas às vezes você não sabe o que você quer de novo, porque aqui eu falo muito de descontentamento, né? Às vezes eu não sei nem o que eu quero de novo, porque eu estou tão descontente de tudo que tá à minha volta, eu estou descontente do lugar que eu moro, eu estou descontente do meu trabalho, eu estou descontente do meu corpo, eu estou descontente de muitas coisas. Mas assim, como eu posso melhorar? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso mudar de trabalho? Como eu posso me alimentar mais saudável, sabe? Tirar esse mês de dezembro para poder fazer essa autoanálise, essa reflexão sobre a sua vida, sobre os padrões, sobre tudo que está acontecendo, para você poder... Peraí que apareceu uma mensagem. E, olha, na carta do futuro, eu tenho a carta dos livros, que é a carta 26 do baralho, que é a carta que remete ao futuro, né? E o que isso traz? Conhecimento. Isso traz análise, traz reflexão, basicamente aquilo que eu já estava falando, né? Antes de introduzir essa carta. Que é isso de você buscar ter esse conhecimento prático, né? Colocar em prática esse conhecimento, colocar em prática aquilo que você vem estudando, aquilo que você vem percebendo das suas experiências, aquilo que você vem sentindo, buscar formas de colocar em ação, de fazer essas finalizações, de fazer o que precisa ser feito. A mensagem é essa, sabe? Mudar o que precisa mudar, finalizar o que precisa finalizar, retirar os excessos, retirar as bagagens desnecessárias, né? Muitas vezes a gente fala, assim, tem coisas que não dá pra gente desfazer, tem relações que não dá pra gente simplesmente dizer tchau, né? Tem trabalhos... O ponto aqui não é sobre isso, sabe? De dar as costas e ir embora. O ponto aqui é sobre a partir dos aprendizados que você teve, a partir de tudo que você vem vivendo, das suas experiências, do seu conhecimento, do que você quer pra você, do que você tem visto que você deseja finalizar de fato nesse ano 9, o que você vai fazer? O que você vai finalizar de fato?
O que você vai, nesse mês de dezembro, dar fim que te percorreu nesses últimos tempos, seja nos últimos 2 anos, ou nos últimos 2 meses, ou nas últimas semanas, entende? O que esse período de Mercúrio retrógrado, ele te trouxe de volta? Seja uma pessoa, seja uma relação, principalmente seja uma sensação, sabe? Aqui me remete a algo muito recente, que te trouxe muito desconforto, e que agora, nesse mês de dezembro, esse desconforto veio para você poder resolver essa situação, para você poder finalizar. E isso eu finalizo com conhecimento. No hoje saíram 2 cartinhas, que foram as cartas. Saíram a carta 9, né? A carta da exaustão, no ano 9, que a gente estava falando. E caiu a carta Além da Ilusão, que é a carta 20, né? Além da Ilusão. Então, assim, muito coerente com a carta dos ratos, né? O que vem te desorganizando por dentro? A carta dos ratos, eu falei sobre desorganização, sobre inquietação, sobre desconforto, desorganização, né? Que te trouxe. E aí vem a carta da exaustão. O que tem te levado à exaustão? O que tem te levado ao seu limite? O que tem te testado a paciência? O que tem te deixado desconfortável? O que tem te deixado chateado ultimamente? Esse mês de dezembro seja o mês para resolver isso, seja o mês para dar fim a isso, se for preciso, né? Resolva isso. Resolva esse sentimento, resolva essa relação, resolva o que precisa ser resolvido para você poder começar o ano de uma forma mais leve, de uma forma mais presente, de uma forma mais próspera, de uma forma que a sua vida possa ter mais movimento ano que vem, porque ano que vem vai ser muito sobre isso, sabe? Sobre movimento, rapidez, sorte. E aí a outra carta que saiu foi a carta Além da Ilusão. Veja além da ilusão. Veja, às vezes assim, é um trabalho. Igual eu falei, né? Eu dei o exemplo do trabalho no início. É um trabalho que ele é muito... Tipo, eu gosto das pessoas que trabalham lá, eu gosto do ambiente, eu gosto do lugar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é perto da minha casa. Eles têm um bônus legal, tem isso, tem aquilo. Mas é onde você vai crescer, é onde você vai estar trabalhando na sua área, é onde você é valorizado. É onde o seu conhecimento, todo o seu potencial, ele é utilizado lá. Lá é um lugar que você fala assim, caraca, aqui é muito bom de trabalhar, aqui eu gosto demais, aqui eu me sinto vista, aqui eu me sinto reconhecida, aqui eu sou valorizada. Se não é, veja além da ilusão, veja além daqueles pontinhos mínimos, sabe? Porque às vezes a gente se poda, às vezes a gente se coloca em relações, lugares, até pelo potencial que aquilo pode trazer, ou pelo prazer momentâneo, ou pela satisfação momentânea que aquilo nos traz, mas que a longo prazo não se sustenta, que a longo prazo, até a curto prazo, até serviu pra gente no passado. Até no passado foi bom pra gente poder se organizar, se acalmar e tudo mais, mas atualmente não é mais, sabe? Não vai te fazer ir além, não vai te fazer prosperar, não vai te fazer... Não vai... observa, a carta da morte e a carta além da ilusão, eles são duas borboletas. Aqui tem as borboletas, né? Roxas. E aqui eu tenho uma borboleta no centro também. É momento de transformar. É momento de sair do casulo. É momento de dar a morte, ou talvez até dar morte a essa borboleta, para poder renascer, né? Para poder renascer. Dezembro é sobre isso, né? Finalização, transformação para renascimento. Eu vou tirar uma carta do animal de poder, do oráculo, né? Poder animal, para ver qual arquétipo de animal, é bom para esse momento, que você pode estar ativando em dezembro para poder, né, ter esse ânimo, ter essa coragem, ter essa inspiração, utilizar esse arquétipo como força para poder fazer todas essas transformações necessárias. Saiu a girafa. Vou
ler aqui pra vocês. A girafa, ela atua com a energia da visão sábia e poder do silêncio. As pernas da girafa são fortes e estão na terra, mas sua cabeça está elevada. Hora de melhorar sua percepção intuitiva e espiritual, ao observar a vida terrena para ser forte e doce. Dispor da habilidade sábia do futuro, entender o passado e conciliar com o presente. Gente, olha que lindo! Esse não é tudo isso que a gente pegou e falou aqui. Dispor da habilidade sábia do futuro, que é de entender o passado e conciliar com o presente. Então lá, no passado, o que a gente teve? A desorganização, as situações que te tiraram do eixo, que te fizeram questionar, que te tiraram, tipo, te fizeram te questionar mesmo, se irritar, te desestabilizar. Todas essas situações, você poder dar, entender elas aqui no presente, finalizar, resolver elas, não finalizar por finalizar, né? Aqui também fala sobre sabedoria, que é aquilo que a gente trouxe do novo, do eremita. Finalizar com sabedoria, finalizar pegando o aprendizado. Olha, essa situação aqui, essa situação no trabalho, ela me ensinou que eu tenho que me valorizar mais, que eu tenho que colocar as minhas habilidades, o meu conhecimento acima, né? Que eu tenho que me valorizar por completo, isso não está me valorizando. Então eu vou buscar novas formas, novos lugares, novos ambientes que me valorizem. Mas primeiro, antes de tudo, eu vou reconhecer esse conhecimento. Eu vou reconhecer o meu valor. Eu vou reconhecer que eu sou boa demais, ou que eu sou, não boa demais, mas assim, que eu sou boa no que eu faço. Que eu tenho autoridade no que eu faço. E que se eu for fazer aqui, eu for fazer em outro lugar, eu vou conseguir fazer da melhor forma também, entende? E você poder seguir, você poder pegar todos esses aprendizados, pegar todos esses livros, pegar todo o conhecimento, toda a autoridade, toda a experiência, tudo que você tem e poder seguir, e poder mostrar ao mundo, né? Mostrar para outros lugares. Então, dezembro é muito sobre isso, sobre finalizar, transformar, renascer, reconhecer, né, dentro de você os aprendizados, reconhecer o que a vida veio te mostrando, reconhecer os seus talentos, o que você tem de bom, o que você tem a melhorar, né, o que essas situações, porque aqui não me parece ser só uma, o que essas situações te trouxeram, te afloraram para você aprender, para você reconhecer, para você equilibrar, né? Para você resolver ainda esse ano. Nós temos aí 31 dias, né? Para poder colocar isso. E não pense, tá em dezembro, já tá finalizando, já vai entrar em férias, Natal, Ano Novo. Sabe? Nunca é tarde para começar, sabe? Quando a gente começa o ano com aquela sensação assim de, sabe, os checkzinhos, aquele negócio assim, eu cumpri o que eu falei que ia cumprir. Eu finalizei situações para começar o ano mais leve. E aí, esse oráculo é das emoções. E aí saiu pensamentos intrusivos e medo da abundância. Olha que legal. Vou colocar aqui para dar para você ver. Pensamentos intrusivos é aquilo, né? Tipo, eu não sou capaz. Eu não... esse trabalho aqui, ele é tão bom. Ele é tão confortável, né? As pessoas são tão legais. Eu até sou bem acolhida. Mas... e tal, eu não vou conseguir achar outra coisa melhor. Não vou conseguir achar outro relacionamento melhor. Não vou conseguir achar outra casa melhor. Ou eu posso até conseguir, mas eu não vou conseguir pagar. Eu não vou conseguir sustentar. Eu não vou... Sabe esses pensamentos assim que só te paralisa? Só te paralisa? Vamos focar no presente? Vamos focar no que você precisa encerrar, no que você precisa finalizar, no que você precisa fazer com o que você já tem, de uma forma que você é capaz. Porque, veja bem, você é, sabe? Você é capaz. A outra carta que a gente tem é o medo da abundância. É aquele medo das coisas darem certo. Ou também, nesses pensamentos intrusivos, é de você não se sentir suficiente. De você não se sentir boa o suficiente, né? De você não se sentir merecedora, de você não se sentir capaz.
E o medo da abundância, ele vem muito do medo da responsabilidade que aquilo pode te trazer, medo da responsabilidade de você não dar conta, medo da incapacidade, sabe? São coisas assim que você consegue resolver quando a gente consegue resolver isso, né? Quando a gente vai trabalhando o nosso merecimento. A gente vai trabalhando, a gente vai reconhecendo o do que somos boas, o que somos capazes, o que conseguimos, né, desenvolver, o que conseguimos fazer, reconhecendo as nossas qualidades, reconhecendo o nosso conhecimento, reconhecendo a nossa capacidade de fazer algo dar certo. Eu tenho certeza que quando você se empenha, quando você coloca dedicação, quando você coloca a mão em tudo que você faz, sai bem feito. Principalmente quando é pros outros. Porque quando a gente tem essa incapacidade assim, é em relação a nós, é em conseguir sozinha. Porque quando a gente tá em grupo, quando é pro outro, quando é pro trabalho, quando é pro chefe, quando é pra um terceiro, quando é pra um amigo, quando é um conselho pra um amigo e tudo mais, eu tenho certeza que você flui muito bem. Falta essa confiança pra você. Falta essa confiança em você, nas suas coisas, em poder crescer, em poder mudar, em poder transformar. Essa é a chave para a sua transformação. Para você conseguir encerrar ciclos falidos, relações falidas, sentimentos, lugares, pessoas, tudo. No oráculo cigano, caiu a carta 14, que é a carta da raposa, mas com a mensagenzinha. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ser clones dos mesmos. Me vem muito, quando eu estava lendo aqui, a carta dos ratos, está muito relacionado com essa situação aqui. Com essa relação central, com esse ambiente central, com esse tema central que te desestabiliza, que te tira do eixo. Não se deixar enganar, às vezes, pelas coisas boas que podem ter acontecido ou podem te trazer esse ambiente. Porque é como uma raposa, né? É sedutor, mas é traiçoeiro. E aí, quando uma relação, seja ela de qual nível for, familiar, pessoal, amorosa, profissional, ela é sedutora, né? Ela traz benefícios, mas ela é traiçoeira, você não tem paz. Você não tem possibilidade de descansar, de crescer, de evoluir, porque sempre vai ter um pé atrás. Então, como que eu vou pra frente? Como que eu caminho? Como que eu evoluo, sendo que eu tô sempre com um pé atrás? Seja com a pessoa, seja com essa relação, sendo que o meu sentimento principal é o de não confiar, é da desconfiança de que ele vai me passar a perna, de que vai me trair, de que eu vou ser mandada embora a qualquer momento, de que eu não vou conseguir, de que não vai ter dinheiro. Como que evolui assim? Como que eu consigo até finalizar as coisas com esse sentimento? Ai, apareceu uma mensagem aqui. Eu vou continuar. Como eu até vou finalizar as coisas, como eu até vou finalizar as coisas com esse sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não sou suficiente, de que eu tenho até um pé atrás comigo mesmo, com a minha capacidade. Aí não é possível. Com o oráculo da bruxa, saiu a carta da xícara de chá, que é paciência e reavaliação. Tenha paciência consigo, tenha paciência com o processo, tenha paciência ao analisar, ao... Tem uma palavra com não vou conseguir pensar na palavra, porque aqui fala reavaliação, mas assim, aquilo que eu falei da autoanálise, de observar em si, a palavra fugiu da minha mente, mas tenha paciência com o seu processo, porque veja bem, eu tô falando de um processo dos últimos 2 anos, ou desse ano todo, sabe? Não é, esses padrões, esses desconfortos, não são aqueles desconfortos que surgem do dia pra noite, sabe? Não é aquilo assim, hoje meu cabelo acordou um dia ruim, e eu vou pegar, vou lavar ele e amanhã ele vai finalizar melhor. Não é esse tipo de sentimento, não é esse tipo de relação. É algo mais profundo, é algo mais marcante, é algo que
que te gasta energia, que você dispõe de uma energia, que é uma relação significativa, sabe? Então, assim, tenha paciência com o seu processo. Não haja no calor da emoção, sabe? Vai no seu tempo, vai no seu momento, mas vai fazendo, vai dando tempo ao tempo, mas vai caminhando também, mas com paciência. Não sei, né? Ficou um pouco como que eu vou com paciência, como que eu vou caminhando, como que eu vou, enfim, mas assim, não seja tão duro com você, não seja tão rude com você. Não se culpe tanto por tudo estar como está. É 50%? 50%? É 50-50? É 50-50. Ninguém faz com a gente o que a gente não permite, né? Nada acontece na nossa história por acaso, ou porque a gente não quis e tudo mais. Mas dê tempo ao tempo. Dê esse tempo de você aceitar isso dentro de você e poder finalizar. Entende? A mensagem é essa, gente. Que o que é? É você analisar todos os aprendizados desse ano, principalmente todos os desconfortos e todos os barulhinhos, os sininhos internos, os alertas internos, o que você se sentiu desconfortável, o que você viu que queria mudar, o que você viu que queria mais, o que você viu que não dava mais, que você não se via naquilo no futuro, você quis fazer diferente. Deixa eu só ver se tá gravando. Você quis fazer diferente. Você falou, não, eu acho que pode mais, eu acho que pode ser diferente. Mas você ainda não mudou, você ainda não deu os passos que precisava. Ou se você não fez o que precisava, faça. Se você sentiu que fez o que precisava, agora dê os passos para poder alcançar isso. Para poder ir para outra parte. Porque finalizar é uma parte da transformação. A outra é você se preparar para o que você quer, de fato, né? Tipo, a Jéssica ficou confusa. Assim, por exemplo, eu tô num processo que eu quero, um exemplo, não sei, tipo, perder 5 quilos. Eu dei o primeiro passo, que é ter a consciência de que eu quero perder 5 quilos. E eu comecei na minha lista do supermercado. Eu comecei fiz compras, né? Comprei coisas mais saudáveis. Me matriculei na academia. Comprei roupa de ginástica que não tinha, comprei um tênis que não tinha. Agora, qual que é o próximo passo? Eu fazer o que precisa ser feito. Eu ir pra academia, eu me alimentar saudável, beber água. Entende? Dar os próximos passos pra isso também. Se você for a pessoa que já finalizou aquilo que precisava pra poder se transformar, né? Eu queria tirar uma carta do oráculo cósmico pra poder finalizar todos os oráculos que eu gosto de fazer nas tiragens, né? Ao longo da semana. Mas não tá querendo sair nenhuma carta. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Não quer sair. Então eu vou pegar uma do Osho. Vamos ver se o Osho vai querer sair. Se ele não quiser, aí... Vamos ver aqui. Calma. Deu um calor. O coração acelerou. Você tá nervoso? E a gente finaliza como? Com a carta do mestre. Essa carta, ela me remete muito à carta do Eremita, né? Que eu falei em outros momentos, que é a regência desse ano 9, desse ano de 2025. Que é o mestre, que é o sábio, que é a sabedoria, que é a voz da razão. Mas a razão guiada pela sabedoria mesmo, sabe? Pela verdade interna, pela verdade empírica, por aquela verdade que você não tem como você questionar. É como se fosse assim, além dos fatos... como é que eu falo aquele negócio? Tipo, além do argumento...
contra fatos não existe argumentos, algo assim. Então busque esse mestre dentro de você. Busque dar mais ouvidos a ele. Busque colocar em ação aquilo que você sente, aquilo que você percebe, aquilo que lá no fundo, ou às vezes nem tão fundo assim, você sabe que é o certo a fazer. Você sabe que é aquele chamado, que é aquele negócio, fala, cara, eu quero tanto fazer isso, eu quero tanto que tal coisa funcione, eu quero tanto que tal coisa dê certo, eu quero tanto fazer isso acontecer, mas eu não sei como. Mas lá no fundinho, ou talvez por estar muito bagunçado, muito barulhento, muito tumultuado, você não esteja conseguindo ouvir. Mas tá aí dentro de você, querendo te mostrar o caminho, querendo iluminar esse caminho, querendo iluminar suas decisões, tá bom? Então é isso, se você ficou até o final, um beijo, bom dezembro pra gente, eu tô muito feliz de estar aqui, além de estar muito grata por você estar aqui. Então, até a próxima. Beijo!